Sejam bem-vindos, criativos, eu sou o Ramoste e hoje vamos falar de Double Exposure. Se tu precisas fazer um trabalho para a faculdade, se precisas fazer uma nova campanha ou precisas de criar uma imagem que tenha duplo significado, em que o teu produto ou a tua pessoa tenha algum pensamento por trás, então este efeito é ideal para ti. Vamos aprender. Ora bem, criativos, estamos aqui no Photoshop e vocês vão criar uma nova tela de 1000x1000. Podem usar outro tamanho qualquer, não há problema. E nós vamos neste tutorial de dupla exposição aprender a trabalhar duas maneiras diferentes de criar este efeito. Uma maneira um pouco mais simples e outra forma um pouco mais complicada do processo. Mas para começar vamos criar esta imagem aqui. Estas imagens são fáceis de criar e são muito porreiras, porque é sempre bom nós conseguirmos, quando queremos fazer um póster, algum tipo de homenagem a algum artista ou algo do género que nós admiremos, podemos sempre associar esse atleta, o que quer que seja, a uma imagem com algum significado, seja a cidade natal, seja o clube onde ele joga ou qualquer coisa do género. E a maneira como nós fazemos isto é temos de ter duas imagens. A imagem principal do artista e a imagem de fundo. Para isto nós temos que recortar a pessoa. Duplicamos a camada, Ctrl J, e temos uma nova camada em objeto inteligente. O que é que vocês fazem? Botão direito do rato em cima da camada e rasterizar. Agora que a imagem já está normal e é totalmente editável, nós vamos poder recortar a pessoa agora. Muitas vezes as imagens são muito escuras e quando nós tentamos selecionar alguma coisa, é sempre difícil o programa conseguir identificar onde é que está o final, neste caso da cabeça. Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos enganar um bocado o programa. Vamos criar uma camada de ajustes, Brightness and Contrast. Caso vocês não tenham esta janela, vão a Window, Adjustments cá em cima e aparece-vos esta janela. E vamos criar este primeiro, com o símbolo do Sol. Vamos aumentar o brilho, vamos reduzir ligeiramente o contraste e agora já conseguimos definir um bocadinho melhor a silhueta da personagem. Com a camada do ajuste selecionada, carrega no W, que é esta opção aqui, e a única coisa que vocês precisam de fazer é clicar e arrastar e o programa vai automaticamente selecionar ou tentar reconhecer a silhueta da entidade que vocês estão a selecionar. E selecionam com o máximo cuidado que conseguirem. Se por acaso vocês selecionarem demasiado para lá, fazem Ctrl Z. Se por qualquer motivo vocês tiverem apenas um pequeno bocado da imagem que esteja selecionada a mais ou menos, vamos imaginar que selecionei esta parte e não quero, com o W selecionado podem vir cá acima e clicar nesta opção com o menos, ou pressionar o Alt e veem que o círculo fica com o menos, e agora é ao contrário, nós vamos arrastar e desselecionar o que nós queremos. Mas bem, voltando aqui outra vez ao mais, seleciono a camada toda, e bem, agora que a imagem está totalmente selecionada, vamos tentar selecionar com ainda mais pormenor. Como é que nós fazemos isto? Selecionamos a camada principal da pessoa ou o que quer que seja que estamos a selecionar e fazemos Ctrl Alt R. Esta nova janela que vos aparece vai servir para vocês selecionarem com cada vez mais detalhe e certificarem se não fica com aquelas arestas picotadas ou mal selecionadas. Se estiver com um fundo branco ou vermelho, aqui do lado direito, View ou Visualização, conseguem ver com o fundo preto, com o fundo branco e outras várias camadas e aumentar a opacidade aqui. Aumentamos um pouco o Feather para suavizar a seleção, o contraste, dar mais detalhe e definir com mais precisão e reduzimos o Shift Edge. E por fim, quando queremos selecionar cabelo, fazemos uma última coisa. Carregamos no R, ou nesta opção aqui em cima, e passamos nestas zonas aqui do cabelo. O que isto faz é vai tentar separar de forma inteligente, o programa vai imediatamente calcular isso, e vamos tentar identificar o que é o cabelo dele e o que é o fundo. Agora, já conseguimos identificar o cabelo, o programa já conseguiu reconhecer. Se por acaso ficarmos com o fundo selecionado, porque o contraste entre a cor do fundo e a cor do cabelo, que neste caso é azul, pode ser muito parecida, clicamos no Alt e removemos apenas o fundo. E agora sim temos o cabelo selecionado. Depois de todos estes pormenores criados, agora sim, criamos uma máscara e já temos a pessoa recortada. Agora, passo seguinte, vamos adicionar a imagem. Já podemos remover a camada de ajuste e a primeira coisa que nós vamos fazer é carregar no Alt. Entre a layer da imagem e a layer do fundo que nós queremos, vemos este pequeno ícone a aparecer. Clicamos e agora o que é que acontece? Criamos um Clipping Mask. A maneira como o Clipping Mask funciona, basicamente, é que ela só vai ser visível nas zonas onde a imagem de baixo atuar. Tendo em conta que a única coisa que nós temos visível nesta camada é a pessoa, o único sítio onde esta imagem vai atuar é na pessoa. Por isso é que nós duplicamos a camada. Vamos aos ajustes e podem selecionar qualquer um destes ajustes aqui. Lighten, de preferência, é aquele que normalmente funciona para imagens um pouco mais escuras. Logo a seguir a isso, para não tapar a cara ou a expressão da pessoa, para nós conseguirmos identificar o elemento, criamos uma nova máscara, que aparece-nos este quadrado ao lado, carregamos no G ou vamos aqui ao gradiente e cá em cima selecionamos a cor.
neste caso eu seleciono preto, seleciono a camada da imagem de fundo, clico e arrasto. E assim conseguimos tornar visível a cara da pessoa. Agora atenção, se porventura vocês estiverem a tentar selecionar e não conseguirem e isto não ficar visível, ou parece-vos que está ao contrário, vocês vejam cá acima qual é o tipo de gradiente que vocês têm selecionado, se é radial ou qualquer outro tipo, e vejam também a opacidade e se está ou não invertido. Portanto, faço o seguinte, eu vou só ajustar aqui um pouco a camada para que a estrada fique visível no peito dele e não fique recortada, e aquilo que eu quero fazer para tornar a imagem um pouco mais harmoniosa é os amarelos desta rua, que são muito agressivos por comparação com o azul que nós temos, é tornar tudo o que nós temos aqui azul também. Agora, inicialmente, o que se poderia pensar era criar um novo ajuste, fazer novamente um clipping mask e assim podíamos alterar a cor. O problema é que isto atua tanto na imagem da cidade como na imagem da pessoa. Portanto, o que é que nós temos que fazer aqui? Selecionamos a layer da cidade, vamos a Imagem, Adjustments e agora sim vamos selecionar Hue and Saturation. E isto só está a atuar única e exclusivamente na camada da cidade. E agora aqui nós podemos selecionar os vermelhos, que estão a atuar como vocês veem aqui na cidade. Neste caso vou tirar a opacidade por completo. Vamos aos amarelos, aumento um pouco a opacidade, aumento também o brilho. E agora por fim o que eu faço, eu vou aqui acima e vou tentar ajustar a cor da cidade. Já consigo definir a cor que eu quero, para não ficar muito agressivo. Venho aqui, reduzo o brilho e agora já temos uma imagem da cor da personagem, da cor do ambiente e fica muito mais harmonioso. E esta é a primeira forma de vocês criarem o efeito Double Exposure. Bora lá, criativos! E esta é a segunda forma como vocês podem aplicar a dupla exposição. Como vocês veem, vê-se logo, é completamente diferente, tem outra dinâmica e quase que dá movimento à imagem, porque faz parte mesmo do artista. Agora este efeito é mais complicado, bastante mais complicado que o outro, portanto vejam com atenção, com calma, se for preciso parar, não há problema. A primeira coisa que nós precisamos de fazer, como no outro, é recortar o nosso artista. Vamos duplicar a camada, botão direito do rato, rasterizar e vamos a clarear, para ser mais fácil de recortar. Ok. Selecionamos o ajuste, clicamos no W e vamos selecionar. Agora, esta imagem em particular, e se vocês também tiverem a utilizar esta base de imagens, que eu vou deixar na descrição caso vocês queiram acompanhar o tutorial, é um pouco mais complicada, principalmente na zona da barba e no final do braço. Portanto, quando nós temos dificuldades deste tipo, carregamos no L, vamos a Lasso Tool. Se vocês não tiverem esta ferramenta, vão ao ícone aqui do lado esquerdo, mantém pressionado e é a primeira opção. A maneira como isto funciona, vocês podem desenhar onde quiserem e conseguem selecionar com muito pormenor. Carregamos no Shift, mantemos pressionado, aparece-nos estes mais no nosso cursor e arrastamos à volta da barba e aqui também da mão. Fazemos um círculo à volta, podemos largar depois e ele preenche o que falta. Fazemos o mesmo para o resto do braço. Se por qualquer motivo vocês quiserem remover alguma coisa, é só carregarem no Alt em vez do X ou vêm cá acima e podem selecionar esta opção. Eu mantenho sempre a da esquerda por defeito. Ok, porreiro. Ctrl Alt R com a camada do artista selecionada. E parece-me bastante bem, portanto aumento só um pouco o feather, aumento um pouco o contraste, reduzo o Shift Edge e crio uma máscara, está feito, temos a imagem recortada, sem problema. Segunda coisa, temos de ter um público que venha a sair mesmo do nosso artista. Agora, o que é que nós precisamos fazer para recortar uma imagem desta? Isto até nem é muito difícil porque nós vemos que o público está muito escuro e o céu está muito claro. Portanto, a única coisa que nós precisamos de fazer é separar o claro do escuro. A primeira coisa que nós fazemos, quando selecionamos o objeto, carregamos no W, mas em vez de utilizarmos esta ferramenta, vamos a Magic Wand. Se vocês quiserem alterar entre as ferramentas mais depressa, fazem Shift W e altera automaticamente. E o que é que faz esta ferramenta, que a outra não faz? Todas as cores que são semelhantes a este tom que nós selecionamos. Se for o claro, vai selecionar todos os tons claros. Se for amarelo, vai selecionar todos os tons de amarelo parecidos. Vocês podem controlar cá em cima a sensibilidade dos tons, se são mais claros ou mais escuros. O que nós fazemos é que queremos selecionar apenas o céu. Clicamos uma vez, vemos que grande parte das coisas estão selecionadas, mas há outras que não, como por exemplo estas bancadas, que eu acho que são bancadas. Clicamos no Lasso Tool, no L, e selecionamos com a mais pormenor estas partes em específico, braços e afins, que ele vai selecionar também estas zonas
Não se esqueçam de voltar a preencher. E assuntos como arbustos e quaisquer outras coisas, vamos remover também só para aparecer um trabalho mais profissional. Perfeito. Agora o que nós fazemos, Ctrl Alt R. Se nos aparecer assim é porque só o céu é que está selecionado. Portanto, para nós invertermos a seleção, Ctrl Shift I. E assim conseguimos ter o que nós queremos selecionado. Aumentamos o feather, aumentamos o contraste, reduzimos o Shift Edge. Se vocês virem que no canto dos braços ou dos dedos tem assim um pequeno desfoque, basta aumentar um pouco mais o contraste e já fica mais bem definido. E se mesmo assim ainda estiver um pouco mal selecionado, podem reduzir ou aumentar o feather, reduzir o Shift Edge e já fica um pouco mais detalhado. Clicamos OK, criamos uma máscara e temos o nosso público criado. Bem, isto agora vamos ter várias fases. A primeira é, selecionamos tanto o artista como o público, criamos um grupo, Command G, Ctrl G, e assim conseguimos organizar as coisas. Fazemos Ctrl J para duplicarmos as coisas e sempre que for preciso temos a camada original para conseguirmos editar. Então vamos aqui, vamos só mudar o nome, fazemos a primeira versão e o que é que eu faço? Seleciono o público e vou ajustar mais ou menos ao nível da cabeça dele. Uma das coisas mais importantes para este tipo de efeito é dar continuidade. Portanto, se porventura ele estiver a cantar ou estiver a olhar para alguma direção ou se estiver a mover, não vamos simplesmente pôr as mãos a sair-lhe, por exemplo, do braço ou qualquer coisa do género. Saímos da cabeça para dar algum movimento, como se ele estivesse a pensar no público. E tentamos pôr o público para dentro da sua cabeça, de forma a que nós consigamos ver ainda a nuca e, se for possível, ainda os ombros e outras coisas. Porque a ideia é que nós vamos recortar depois esta parte. Ok, o público está selecionado. Agora vamos manter pressionado o Ctrl e vamos à máscara do artista. Clicamos na máscara com o Ctrl pressionado e temos o artista selecionado. O que é que nós fazemos? Ctrl Shift I para inverter a seleção e vamos eliminar a parte que nós não queremos do nosso público. Como por exemplo este lado aqui, onde não temos nada a acontecer, estas pessoas, em particular este gajo que não tem muita expressão, e assim ficamos só com os braços no ar. E a seguir vamos também pintar, quando vocês suavizam o vosso pincel, a parte de dentro. Isto de suavizar ajuda muito porque parece que faz parte mesmo da cabeça do artista. Torna-se mais fácil misturar a camada. Um truque para esta imagem, tentem deixar alguns pormenores do artista por cima mesmo do público. Isto porquê? Porque dá um senso de profundidade. O que isto quer dizer é que se nós, por exemplo, tivermos a orelha do artista por cima, é como se aquilo estivesse mesmo a sair pela nuca, mesmo a sair da mente dele. Ao invés que se não tivermos a orelha com tanto realce, parece que a imagem simplesmente foi realmente criada e colada em cima dele. Assim dá um certo sentido de realismo. Ok, como vocês veem, tem a orelha por cima, portanto está a sair realmente da mente dele. Vou ajustar aqui estes pormenores, para não parecer tão mal. Ok, e esta é a primeira parte do efeito. Logo a seguir o que nós precisamos de fazer é igualmente importante e é talvez uma das coisas mais importantes que vocês podem conhecer quando estão a criar este tipo de composições. É que é muito importante que as imagens tenham o mesmo tom, a mesma intensidade de escuros e de claros. E a maneira mais fácil de criar esse tipo de ilusões é ajustes, Gradient Map, e clicam neste efeito. Arrastam para cima do grupo, mantêm o Alt pressionado, criamos uma Clipping Mask para atuar apenas nesta camada, neste grupo, e nós vemos que agora temos tudo em apenas 2 tons e torna-se um pouco mais fácil de nós conseguirmos igualar o tom. Portanto, vamos à camada, escurecemos um pouco a camada e assim os pretos do nosso artista e o preto do público já são mais parecidos e torna-se mais fácil de integrar isso. E aos poucos e poucos, o nosso objetivo é tornar as duas imagens terem a mesma intensidade de escuros e a mesma intensidade de claros o máximo possível. Para nós fazermos isto, vamos criar uma camada imediatamente em cima do artista, Clipping Mask, e o que nós vamos fazer é escurecer as costas do artista para que pareça mesmo que faz parte do público, quase como se ele estivesse mesmo a sair da cabeça, e para não se notar aquele recorte, começa a ser as costas dele e deixam de ser o público. E para o artista, criamos uma nova camada de curvas. E já chegamos aqui. Vamos ao público. Ajustes. Criamos uma camada de níveis, ou de levels. Criamos
um clipping mask para associar apenas ao público e vamos ajustar os claros e os escuros para que as pessoas se tornem o mesmo tom que as costas dele agora e vamos aumentar um pouco os claros para que o reflexo de luz nos braços das pessoas e todas essas coisas se comecem a notar cada vez melhor. Eu noto que há aqui um pequeno problema em que se nota o pescoço dele e eu vou preencher novamente. E vamos criar uma segunda camada imediatamente em cima da grupo de curvas. Isto vai servir para nós conseguirmos ajustar a tonalidade das pessoas. E por fim, como nós vemos que está bastante mais claro o nosso artista do que o resto do público, vamos então escurecer, agora que já temos a tonalidade normal e que nós queremos. Não tenho um problema em às vezes escurecer demasiado a imagem e contrastar bem os claros com os escuros. É suposto a imagem ficar um pouco mais irrealista para que consiga conjugar bem com o efeito que nós estamos a criar. Como o efeito em si já é bastante irrealista, a partir do momento em que nós dramatizamos o cenário, não nos faz confusão, porque nós sabemos que não é suposto ser real, é suposto contar uma história. Logo a seguir, depois de criarmos e conseguimos criar a ilusão e mesclar os dois na mesma imagem, vamos remover a cabeça do artista. Selecionamos a máscara, pintamos de preto e apagamos as partes onde ele aparece. Como aqui a nuca e outras zonas. Se acharem que, por exemplo, o público está demasiado tecido cá para fora ou não fica muito bem ainda, podem fazer é arrastar o público mais para dentro e podem recortar, caso queiram, um pouco melhor as coisas. Recortamos aqui o público um bocado. Não se esqueçam do pormenor da orelha, que ajuda muito para adicionar contraste e dinamismo à imagem. Neste caso eu recortei a orelha, mas eu já posso voltar a preenchê-la. Voltamos ao artista, preencho com branco e temos a orelha de volta. E a mesma coisa aqui para as costas. E pronto, já me parece bastante mais integrado na pessoa, porque acompanha as costas. Em todo o caso, ainda me parece um pouco agressivo demais este escuro que nós temos aqui nas costas. Vamos reduzir um pouco a opacidade e assim é um pouco mais ligeiro e não parece tão carregado. Bem, para já parece-me bastante bem. Por qualquer motivo, se quiserem adicionar alguma coisa, basta recortar ou adicionar, podem fazer o que vocês quiserem. Mas aqui o que eu vou fazer agora é agrupar esta versão final com o resto dos ajustes que eu criei e vamos por cima deste novo grupo, que eu vou chamar de final, criar uma nova camada, Gradient Map, e finalmente esta camada vai ter duas cores diferentes. E no meu caso vou escolher exatamente a mesma que utilizei no póster principal e vamos adicionar as texturas. Imediatamente por cima da camada final, vamos criar uma nova, aqui em baixo, e com um pincel, eu já vos dei no outro vídeo, mas deixo neste também, alguns pincéis que vocês podem utilizar para dar textura e personalidade às vossas publicações. Vamos aqui a Design Brushes, Grunge, e vamos pintar de preto à volta, para adicionar uma sensação mais grunge, de movimento, de gritos, de festa e de intensidade. E vamos criar uma segunda camada com este novo pincel aqui, para acompanhar o movimento da personagem. Se vocês clicarem no R, o que vocês podem fazer é rodar toda a tela. Portanto, isto ajuda um bocado quando nós temos pincéis como este género aqui. E eu quero apenas o final do pincel para conseguir pintar do lado esquerdo. O que acontece? Eu não consigo rodar o pincel, mas consigo rodar a tela toda. Portanto, daqui é só eu aumentar um pouco o pincel, pinto aqui como eu quero, reduzir um bocado, pinto assim, seleciono um novo, vou dizer este aqui, parece-me bem, e posso pôr também um pouco mais pequeno aqui nesta zona. Agora, isto está numa zona que eu não quero, está a tapar a minha personagem. Como é que eu faço? Vou aos grupos, vou ao artista, seleciono onde está a cabeça dele e posso, com a máscara, eliminar tudo aquilo que eu não quero. Agora, neste caso foi ao contrário, Ctrl I, eliminei tudo aquilo que eu não queria e posso agora pintar a parte que falta. Se por qualquer motivo vocês não gostarem da maneira como está este efeito, podem sempre pintar ou remover a qualquer altura para ficar ao vosso gosto. E bem, criativos, daqui adicionem o texto que vocês quiserem, adicionem a informação que vocês quiserem.
e é assim que vocês conseguem criar um efeito mais dinâmico com a dupla exposição. Ok, criativos, este foi o tutorial, espero que tenham conseguido acompanhar e realmente qual é que é o potencial deste efeito nos vossos trabalhos, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se gostarem de ver tutoriais mais curtos ou mais longos, podem deixar nos comentários, também podem falar comigo noutras plataformas, não há qualquer problema. Se gostarem destes vídeos, não se esqueçam de partilhar, por gosto, sugestões são sempre importantes, e malta, mais importante do que tudo, mantenham-se criativos. Até à próxima.